Bom dia. Então, vamos lá. Eu sou a Geice. Hoje eu vou apresentar o trabalho de documentação, experiência e sabedoria, desafios da gestão do conhecimento no desenvolvimento de sistemas. O foco do trabalho é discutir como a gestão do conhecimento e da sabedoria pode tornar a documentação de sistemas mais útil e contextualizada para os usuários. O objetivo é mostrar como conhecimento, né, como comentei, como conhecimento e a sabedoria, além da informação, né, podem ser utilizados na documentação de sistemas. Então, a ideia é que a documentação não seja apenas uma técnica, né, mas que ela não seja apenas técnica, só como a gente costuma ver, né, os documentos assim, bem objetivos. Na verdade, a objetividade é importante, mas ela ir além, incrementar além do que do passo a passo, o porquê do passo a passo. Isso é onde entra a sabedoria. Com isso, ela vai incorporar a experiência dos usuários, tornando a documentação mais significativa para quem for utilizar. Quando a gente fala de gestão de conhecimento, é importante salientar que um dos principais objetivos dela envolve práticas que transformam a informação em algo que seja realmente útil para a organização. Não basta só acumular os dados, é bacana quando a gente consegue compartilhar e aplicar esses conhecimentos de forma estratégica. Dois modelos, né, que eu menciono aqui, o modelo SESI e o DIKW, eles ajudam a entender esse processo. O modelo SESI, ele mostra como o conhecimento circula entre as formas tácitas e explícitas, e o DIKW organiza a hierarquia de dados até chegar à sabedoria, né, passando pelas várias etapas. A evolução da área mostra que não se trata apenas de organizar as informações, mas de valorizar a sabedoria, como a sabedoria prática e a inteligência humana. O grande desafio é capturar esse saber tácito que raramente aparece nos documentos formais, mas que é essencial para o trabalho real, né? A questão de pesquisa, ela é como o profissional de desenvolvimento de sistemas constrói, compartilha e documenta o conhecimento no cotidiano do trabalho, considerando as adaptações ao trabalho real, os limites das prescrições formais e o papel da sabedoria prática na tomada de decisão. Essa questão visa refletir como o que realmente acontece no dia a dia. Muitas vezes o que está prescrito nas normas, nos manuais, não corresponde exatamente ao que o profissional encontra na prática, no dia a dia. O trabalho real, como a gente sabe, né, ele exige adaptações, que a gente precisa tomar decisões, e essas decisões nos levam, às vezes, a não seguir exatamente o que está prescrito, e é nesse espaço entre o prescrito e o real que surge a sabedoria prática no contexto da gestão do conhecimento aqui. Então, para analisar a questão, eu recorri a alguns referenciais, né, teóricos. O modelo SESI, o principal autor é o Nonaka, que mostra como o conhecimento circula entre as formas tácitas e explícitas em um processo contínuo de transformação. E o modelo DIKW, o principal autor utilizado foi o Akoff, e que ele organiza as ideias, organiza como se houvesse uma hierarquia entre os dados, informações, conhecimento, até chegar à sabedoria, como se fosse uma sequência. Então, eu também destaco, né, no referencial teórico, a diferença entre o trabalho prescrito e o trabalho real. E esses referenciais mostram que a documentação deve ir além da técnica, incorporando a experiência e a sabedoria prática para conseguir chegar a resultados interessantes na documentação. Como métodos, né, a pesquisa se apoia em 3 paradigmas, é uma pesquisa qualitativa, positivista, interpretativista e crítica. A coleta foi feita por meio de entrevista semi-estruturada, e na análise o foco foi entender como o conhecimento é compartilhado, documentado e transformado no contexto do desenvolvimento de sistemas.
Essa pesquisa, né, ela foi construída, esse estudo, né, ele foi construído com base em uma entrevista, que foi com um analista de sistemas experiente, que atua no desenvolvimento, contato com os usuários, e foi esse o principal aspecto para poder fazer essa seleção desse entrevistado para participar desse estudo inicial, né, que ele é exploratório. Os resultados, né, foram organizados em 4 categorias, usando a análise de conteúdo de Bardan. O primeiro está pequenininho para mim, estou tentando ver. Primeira categoria que eu vou citar aqui é a construção e compartilhamento do conhecimento, segundo a documentação, regulação do trabalho real e a sabedoria prática. No primeiro, né, a construção e compartilhamento do conhecimento foi destacado na interação com os colegas, quanto à documentação do conhecimento, que ela é essencial, mas enfrenta problemas de atualização e acessibilidade, e a regulação do trabalho real, que depende da adaptação e interpretação dos requisitos, e a sabedoria prática, né, ela aparece como uma oportunidade para documentações complexas, né, que não estão muito claras, assim, explícitas nas normas. E como conclusão, o estudo mostrou que a gestão de conhecimento ela precisa estar articulada com o valor da sabedoria prática. Documentar sistemas não é apenas registrar as informações, mas também traduzir as experiências e julgamentos que dão sentido ao trabalho real. Como limitação, né, a principal, eu destaco que esse estudo exploratório ele foi realizado com um indivíduo apenas, então isso a gente tem potencial para poder melhorar, né, ampliar essa amostra para poder tornar um pouco mais abrangente e explorar diferentes contextos regionais. E para finalizar, né, eu destaco que mais documentar sistema, a gente precisa documentar a experiência e a sabedoria, porque é isso que tende a tornar o conhecimento vivo e útil. Muito obrigada. Obrigado. Eu tenho uma questão para você, Geis, que pode ser que você encontre autores que aceitem essa aproximação do positivismo e do interpretativismo. Eu, pessoalmente, acho muito difícil, tá? Porque a lógica do positivista é a pesquisa que eu fizer, qualquer outro pode fazer e chegar aos mesmos resultados. E a própria palavra interpretação já tem uma conotação de que o pesquisador vira sujeito, né? Vira sujeito assim, no sentido de que ele faz a interpretação dele, né? Então, existe uma tendência muito forte que o interpretativismo esteja associado a pesquisas não positivistas, tá? De novo, o positivismo corre atrás de um resultado concreto, inquestionável, dentro da perspectiva do pesquisador. O interpretativismo reconhece que cada um de nós enxerga o mundo ligeiramente ou muito diferente dos outros. Tá? Então, de novo, dê uma olhada se você vai querer colocar essas duas palavras juntas. Tá? Talvez o teu estudo seja interpretativista, e daí ele deixa de ser positivista, ou talvez ele seja positivista em um nível, e não existe, de novo, existem muitos tons de cinza aí no meio do caminho, tá? Entre um extremo e outro. Mas, digamos que essas duas palavras, elas representam quase que os extremos, na minha visão, tá? Então, dê uma olhada aí na continuidade da tua pesquisa, se faz sentido, se eu estou pensando assim, e eu estou pensando assim de uma forma isolada, ou se você encontra mais isso aí na literatura, daí talvez valha a pena você decidir para que lado você vai, tá bom? Perfeito. Professor, foi um ponto que eu quis até colocar na apresentação mesmo, para chamar a atenção, porque eu realmente fiquei em dúvida com relação a isso. Nós tivemos uma aula, né, que a gente falou bastante disso, o professor falou bastante sobre isso, e isso veio aqui. E eu fiquei pensando, pelo fato de usar o método
da Bardan, assim, todo categorizado, mas não é suficiente, né, para poder ser considerado positivista. Né? Não, eu diria... Porque é mais interpretativista. Né? Pois é, a Bardan, eu diria assim, justamente como ela busca aquela categorização, eu diria, a Bardan está dentro do que eu ainda considero mais do lado positivista, tá? De fazer de análise de conteúdo, tá? Porque ela tenta botar tudo dentro das suas caixinhas. Tá? Pois é. Mas ela, bom, se no texto dela, eu não lembro, por isso que eu estou dizendo, olha, eu não sou um especialista em metodologias, tá? Então pode ser que eu esteja falando uma besteira aqui. Mas olha só se a Bardan, se dentro do texto dela ela falar que o tipo de pesquisa que ela faz é interpretativista, embora exista, claro, até criar as categorias, sempre tem algum nível de interpretação do próprio autor, mas note que, pelo menos pelo que eu conheço de Bardan, ela está sempre tentando justificar o porquê daquelas categorias, ou seja, ela não quer que seja resultado de uma mera interpretação, ela quer que seja resultado de um pensamento muito, digamos assim, muito reto e que não permite desvio dele. Tá? Mas não sou especialista nisso. Se você me disser que a Bardan usa... se ela disser que é assim, se ela usar a palavra interpretativista para fazer pesquisa, análise de conteúdo usando o método dela, quem sou eu para brigar com ela, tá? Não, eu também não tenho certeza. Eu coloquei o positivista pela Bardan, e eu pensei que era interpretativista pela forma de condução, né? Por tentar identificar... É positivista por causa da Bardan, tá? E eu não sei se ele é interpretativista de alguma forma, tá? Mas de qualquer forma, procure... Saiba que no mínimo você tem que brigar com esses dois extremos aí. Ninguém tem razão absoluta, tá? O positivista quer encontrar alguma coisa que não dá para encontrar e o interpretativista daí quer fazer ciência. Se basear só na nossa interpretação não é ciência, né? Diga lá. Mudando um pouquinho do texto, mas dificuldades que eu tenho com o método dele, não sei se está mais claro agora quando eu estudava isso. Quando deixa de ser dado, quando deixa de ser conhecimento e passa a ser sabedoria, sempre ficou muito... porque não dá para você estabelecer, não tem não tem um limite absolutamente claro. Né? E é por isso que não dá para você brigar nem com os interpretativistas de um lado, nem com os extremamente positivistas do outro. Todo mundo tem uma parte da razão. E a gente vai tentar encontrar, no meio do caminho, a gente vai tentar fazer a melhor ciência possível naquele momento. Na hora que eu vejo os três primeiros decair, a gente consegue fazer essa distinção. Obviamente, ela não é perfeita, mas ela fica mais clara. Mas quando a gente vai para a parte da sabedoria, muitas vezes parece que fica um conceito um pouco... Eu não sei se isso aí é do Lakov, mas muitas vezes que se fala sair do conhecimento e para a sabedoria é a hora que o conhecimento tem conhecedores que conhecem muito no mundo, não impactam o mundo de forma alguma. A sabedoria é a hora que ela... tem autores que dizem assim, a sabedoria é a hora que você usa o conhecimento para mudar o mundo. Eu tento pensar assim, né, para poder... Foi a forma que eu consegui separar um pouco melhor. Também não sei se está correto, mas totalmente, né? Mas eu entendo o conhecimento como o como fazer. E a sabedoria, o porquê fazer. Quando eu comecei a pensar assim, eu comecei a conseguir diferenciar um pouquinho os dois conceitos. Eu acho que é importante que a gente tenha autores em que a gente vai se basear, e sejam autores. E quanto mais o autor for consagrado, significa mais a gente está se baseando na ideia deles. Veja, eu dei uma forma de pensar aqui, a gente já está dando outra. As duas fazem sentido da mesma forma. Vocês têm que encontrar que autor que consegue separar isso da melhor forma possível. Você diz, olha, aí eu estou baseado nesse autor e pronto. Tá? E de preferência procure um autor que é relevante o suficiente, relevante assim, no sentido que muita gente aceita o que ele faz, que daí significa que você está, que a caixinha que você criou, a categoria que você criou, está mais ou menos consolidada. Isso aí é socialmente construído. Os interpretativos têm razão. Né? Alguém que fala alguma coisa, o resto do mundo começa a seguir aquilo e aquilo vira uma verdade, principalmente nas sociais aplicadas. Tá? Gente, mas não vamos transformar isso aqui numa discussão muito grande, senão nós estamos indo muito bem até aqui, agora nós começamos a nos perder no tempo. Né?